E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Maria Orsic em companhia. Prestem atenção. Linha do tempo de eventos 1922-2022. 1922. Vamos voltar no tempo aqui, mais de 102 anos atrás, no tempo. Maria Orsic e a Sociedade Vril canaliza o projeto Nordic ET, ou seja, contato com ETs nórdicos, de Aldebaran, para uma nave espacial que o Dr. Schumann é o mesmo Schumann, isso, que vocês conhecem, né? Isso, meus amigos, é isso, das energias, exatamente. Hertz, tudo isso, é o mesmo personagem. Encontra a física viável para o desenvolvimento. Impressionante. Está aqui o símbolo da Sociedade Vril e do Sol Negro Central. O Sol Negro Central, segundo o livro Sociedade Vril, que está em alemão, deu um trabalhão para ler esse livro, meus amigos, quando eu fiz o meu último webinário, porque o livro em alemão, eu tinha que pegar página por página e ficar passando no Google Tradutor para conseguir entender alguma coisa. Deu um trabalho imenso, mas valeu muito a pena. E não tem esse livro, você não acha em outra língua que não seja em bom alemão. Tá? Não tem inglês, não tem versão em inglês, não tem versão em português, única e exclusivamente em alemão. Eu procurei outras versões e, sinceramente, não achei. Pode até ser que exista, mas eu, sinceramente, não achei e acredito que não tenha mesmo. Muito bem. Quando a Sociedade Secreta Alemã surgiram após a Primeira Batalha Mundial, aí são múltiplas sociedades secretas. Aí tem a Sociedade da Pedra Negra, que veio da Ordem dos Templários Negativos. Muito bem. A Sociedade Thule, que foi embasada no continente perdido de Thule, e na raça superior, que eles gostavam de professar, que eram todos nórdicos. Aí que veio a teoria do bigodinho, que foi simplesmente surgiu dessas mesmas sociedades secretas. As principais autoridades eruditos mundiais na área de arqueologia, história e linguística, especialmente em relação às línguas antigas. Então tinha a Sociedade Vril, a Sociedade Thule, a Sociedade da Pedra Negra e do Sol Negro Central. Todas sociedades secretas que eram bem próximas umas às outras. Aliás, elas não eram sociedades secretas separadas, trabalhavam juntas, eram sociedades secretas parceiras. Todas tinham origem na Alemanha, tá? E tinham sede na Alemanha do Bigodinho. Especialmente em relação às línguas antigas, a antiga Suméria e a Babilônia, eram principalmente todos alemães. Interessante. Enquanto a Sociedade Thule acabou se concentrando principalmente em agendas políticas e materialistas, ou seja, a Sociedade Thule que criou a ideologia do mal naquele sistema ditatorial do bigodinho da Alemanha do início do século. Então, quem fomentou a ideologia nazi foi a Sociedade Thule. E ela era mais materialista, voltada à política. A Sociedade Vril já era diferente. Colocou sua atenção no outro lado do véu. Esse grupo foi rebatizado eventualmente de Sociedade Vril, como levantou-se na proeminência e uniu 3 outras sociedades principais. Então a Sociedade Vril foi muito importante. Maria Orsic conseguiu unir todas as sociedades secretas da Alemanha do início do século, e essas sociedades secretas foram o estopim, alavancaram a ideologia do mal, como vocês conhecem, do bigodismo. Muito bem. Pena que eu não posso usar o nome aqui para vocês. Os Senhores da Pedra Negra, Ordem Teutônica, os Cavaleiros Negros da Sociedade Thule, o Sol Negro, ramo da elite da SS, da tropa de elite. No caso, seria a agência de inteligência, seria o equivalente à CIA, só que na versão alemã, ou a FSB da Rússia, por exemplo. Seria algo da mesma monta. Uma médium croata chamada Maria Orsic começou a receber mensagens em uma língua desconhecida, no caso em sumério. É bom enfatizar aqui, meus amigos, que a língua suméria é a língua dos Anunnakis. Os Anunnakis falam sumério.
É claro que teve algumas alterações com o passar do tempo, não é exatamente a mesma língua, mas a raiz de origem é a mesma. Permanece intacta. Tanto é que a Maria Orsic recebeu as instruções desses extraterrestres de Aldebaran negativos em bom sumério. Muito bem. E não conseguiu transcrevê-las, então começou a se reunir com membros-chave dessas sociedades nazis, juntamente com outras mulheres médium. Então, essas mulheres aqui, meus amigos, deixa eu dar um zoom para vocês, só para vocês compreenderem, presta atenção. Eram todas sacerdotisas ou médiums da energia sexual, ok? Todas elas. E, no caso, tinha a Maria Orsic, que era a chefe, era a sacerdotisa mor, vamos colocar assim, ou sacerdotisa chefe. Ela era lindíssima, tinha uma beleza estonteante, cativante, hipnotizante, até os dias atuais. E a sua melhor amiga era a Sigrun, tá aqui, essa aqui é a Sigrun, amiga inseparável da Maria Orsic. E elas foram recrutar várias mulheres, porque sacerdotisas, pessoas que têm o dom, ou seja, mulheres que têm o dom de ser médiums da energia sexual, é um tanto raro. Segundo as nossas fontes, são 1000 no mundo na atualidade. Então, naquele tempo, para a Alemanha foi um grande desafio. E eles tiveram que procurar em outros países. Daí eles foram para Uzântia, foram para Tchecoslováquia, Polônia, para recrutar essas mulheres. Noruega, Dinamarca, grande parte delas são da Dinamarca, tem origem na Dinamarca, Noruega, Suécia, Polônia, Itália, em outros países do mundo para fazerem parte da sociedade vril, criar esse time do mal, onde praticavam vários rituais sexuais. Nesse mesmo tempo, e veja, meus amigos, que isso não pode ser coincidência, o Aleister Crowley começa a sociedade Oto, né? Ou seja, a Ordem do Templo Oriental. Ele sai da Golden Dawn e inicia a Oto, Ordem do Templo Oriental, que tinha como prática proeminente a magia sexual. Isso é um fato. Aliás, este era o grande recurso do Aleister Crowley. E, ao mesmo tempo, Maria Orsic, em companhia, na Alemanha, começa a realizar esses mesmos rituais simultaneamente. E, obviamente, isso foi guardado a 7 chaves. Meus amigos, o Peter Moon, estava lendo o livro do Peter Moon, que foi escrito, o Peter Moon e o Preston Nichols, Encontro das Pleiades. Ele fala que este é o grande segredo das sociedades secretas do mundo. E que eles não queriam, de qualquer forma, que as pessoas comuns soubessem desse grande segredo. Porque a partir do momento que elas soubessem desse grande segredo, elas poderiam usar para se libertar. Veja que isto é muito importante. Isso não é uma coisinha qualquer. É como muitas pessoas imaginam. Por isso que na Idade Média, a sexualidade, principalmente feminina, era tido como algo do mal. Era rechaçada, perseguida, era restrita. Eles restringiam a sexualidade feminina, era reprimida. A mulher sequer poderia ter um orgasmo. Era proibido completamente. Aliás, as mulheres nem sabiam que isso existia. As mulheres só foram se redescobrir no final do século XIX para o século XX. Aí eles vieram com uma outra tática, a promiscuidade. Vamos vir com o feminismo agora, para separar homens das mulheres. Eles vão para o 880, um extremo ou outro. O importante é que não haja a união sagrada. Bem interessante. As mensagens supostamente vinham de seres alienígenas, cuja a origem era do sistema estelar solar de Aldebaran, uma estrela-sol gigante laranja localizada a cerca de 65 anos-luz de distância e situada na constelação de Alfa, do Touro, que acreditavam ter 2 planetas que formavam o Império da Suméria, que eram de origem Anunnaki. Do Enlil. Aliás, o Torrana Dion deixou isso bem claro na sua última atualização. Da facção de Enlil. Enlil, que era meio Sicár, meio Anunnaki. Então ele era Sicár por parte de mãe e Anunnaki por parte de pai. E ele tinha muitos súditos.
e desuniu, separou o Império Anunnaki em duas facções. No Império Sumério, diziam-se que existiam duas classes de habitantes, a raça ariana, original, pura, isso que a sociedade vril diz, tá, meus amigos? E uma raça subordinada que tinha que ser descentralizado ou se desenvolvido de forma negativa. Como resultado da mutação genética, é isso, veja que interessante. Esta é a base da ideologia segregacionista do bigodinho. É daí que vem a origem da ideologia nazi. Só para vocês terem uma ideia. Veio do misticismo antigo, ou seja, do próprio Enlil, através de Maria Orsic, em companhia. Então, quem criou a ideologia política, filosófica do nazi, do bigodinho, foi a Maria Orsic. Fato histórico. Mutação já não é provocada por mudanças climáticas e provavelmente devido à precipitação da radioatividade nuclear do planeta. Citação do livro do Peter Moon, The Black Sun. Falando de Peter Moon, novamente. Citação dele. O Peter Moon é um dos maiores pesquisadores do mundo. Tá, meus amigos? É um grande escritor e pesquisador. Abre aspas. 500 milhões de anos atrás, os Arya, vamos colocar eles assim, conhecidos como Elohim, isso está no livro, ou raça antiga, começaram a colonizar nosso sistema solar na medida em que o sistema de Aldebaran tornou-se inabitável. O planeta Marduk, Maldek, olha só, aqui ele está citando a Guerra Ancestral, cuja órbita original ficava no que é hoje o cinturão de asteroides. Os restos de sua explosão foi o primeiro planeta do nosso sistema solar a ser colonizado. E em seguida foi Marte. Quando chegaram à Terra, esses nórdicos do mal, vamos colocar dessa forma, eram conhecidos como os sumérios. Os sumérios negativos, da estirpe do Enlil. Fundadores da Sociedade Teosófica em 1865, ela se transformou em uma referência no campo do ocultismo, com seu livro A Doutrina Secreta. Também, meus amigos, pegaram muitos ensinamentos da Maria Petrova Blavatsky, que inspirou as ideias do bigodismo. Eu não estou dizendo aqui que a Helena Petrova Blavatsky era uma pessoa do mal. Provavelmente eles distorceram a sua mensagem. O fato é que eles se inspiraram muito nos escritos da Helena Petrova Blavatsky, a doutrina do livro dela, inclusive A Doutrina Secreta. Escrito em 1885. Este foi o primeiro livro do gênero a combinar ciência com religião. Influenciou ativamente a criação de diversas sociedades posteriores, incluindo a Sociedade Vril, principalmente pelo fato da Madame Blavatsky ter escrito que pessoas da raça raiz nórdica, termo que significa nobre, teriam vindo como descendentes diretos do povo de Atlantis. Aí os bigodistas ficaram felizes. Opa, isso muito nos interessa, porque, queira ou não, isso respalda a nossa ideologia. Fato é esse. Bem que um texto fora do contexto também é um problema muito sério. A história do Projeto Vril está indissociavelmente ligado ao conflito envolvendo uma batalha dos deuses, que ainda está em curso, ou seja, uma batalha entre seres extraterrestres, positivos e negativos. No Natal de 1943, uma importante reunião da Sociedade Vril aconteceu na cidade costeira de Gombad. As duas médiuns, Maria Orsic e a Sigrun, compareceram, estavam presentes nessa ocasião. O principal item da pauta dessa reunião era o projeto Aldebaran. Eles queriam fugir para Aldebaran. A mídia recebeu informações precisas sobre o planeta habitável ao redor do Sol de Aldebaran, e uma viagem lá começou a ser planejada. A reunião em 22 de janeiro de 1954 entre Bigodinho, Himmler, ou seja, a cúpula do Partido do Mal, tá aqui, da ideologia do mal, tá aqui muito bem, da Sociedade Vril e do Dr. Schumann, discutiu esse projeto. É o mesmo Schumann da ressonância Schumann, é o mesmo, tá, meus amigos? Ele era um cientista, aqui eu não estou julgando se ele foi usado, provavelmente ele foi usado também, né? Ele foi coagido a fazer isso, não vem ao caso, isso não desmerece as suas descobertas científicas, de modo algum. Mas é o mesmo personagem. Discutiu esse projeto, foi planejado e enviou o Vril 8, Odin, a nave de grande capacidade através de um canal dimensional, ou seja, um portal, independente na velocidade da luz, para Aldebaran.
E depois disso teve a Operação Paperclip, onde enganaram todas as pessoas. No final da década de 50, onde surgiu a NASA. NASA lembra o quê? Nazi. Interessante. Os cientistas alemães que trabalharam em segredo foram trazidos para os Estados Unidos em particular, incluindo o Victor Schumanberg, esse de barba aqui, e o Elner Van Braun, este que está aqui. Ambos haviam trabalhado nesses projetos e agora foram apresentados a essa tecnologia secreta para o governo dos Estados Unidos. Isso aqui dá um grande estudo, meus amigos, porque quando o Putin fala, nós queremos desbigodar a Usantia e o mundo, isso não é figura de linguagem. É pura verdade, é literal. Aqui está a mensagem, o Dr. Schumann aqui, meus amigos. Ele que desenvolveu, ele pegou todos os planos, esses projetos, executou esses projetos para criar essas naves antigravidade. E aqui, as cartas, os escritos, canalizados por Maria Orsic em sumério, recebendo todas as tecnologias desses extraterrestres negativos. Em 4 de janeiro de 1973, Bigodinho chega ao poder com a ajuda financeira da elite bancária. Só para quem não sabe, o Bigodinho trabalhava para os Rothschild. Fato, ok? Chega ao poder e é nomeado chanceler da Alemanha. A mão estavam indústrias proeminentes, pelo menos um diretor do gigante Deutsche Bank, como Hermann Schmidt, Ifo Warburg, Dr. Georg von, aqui vários nomes alemães, representando o conselho de administração, Farbe. Segundo o autor, está aqui para vocês o nome, também participou dessa reunião o John Dulles, Allen Dulles da CIA e do escritório da advocacia Sullivan, Endicott Hall, Nova York, que representava o banco Schroeder. Acreditavam que o Bigodinho era da linhagem do Rothschild. Alguns pesquisadores acreditavam que há evidências de que o Bigodinho foi inicialmente treinado pela inteligência britânica no Instituto Tavistock, em Londres. Fonte, Dan Willis e suas pesquisas. Isso aqui é bem impressionante. Depois fizeram várias batalhas de falsa bandeira. Eu vou pular essa parte aqui, meus amigos, senão vai ficar muito extenso. E isso culminou em 1934, quando os alemães da SS, veja que era a SS, fazia parte, tinha um braço com as sociedades secretas da Alemanha, desenvolveram uma nave antigravitacional operacional, 20 anos à frente dos Estados Unidos, com a ajuda dos Dracos. Por que com a ajuda dos Dracos? Como eu falei para vocês, Enlil, que controlava Aldebaran, ele era meio draconiano e meio Anunnaki. Então ele tinha ótimas relações com os draconianos. E não foi difícil para ele falar: os alemães, vocês já conheceram o meu povo aqui, agora eu vou apresentar para vocês os meus parentes por lado de mãe. Os draconianos, para trabalhar para vocês. E criar esse império do mal. Tá aqui. 20 anos à frente dos Estados Unidos, com a ajuda dos Dracos, ETs do Império Sicár. Lembrando a criação da Frota Negra após o final da Segunda Batalha Mundial, quando um ramo dissidente dos nazis se mudou para a Antártida, quando se alinharam a ETs reptilianos, que lhes ofereceram para compartilhar instalações subterrâneas com eles lá. Então, em 1945, todas as mulheres vril desapareceram. Alguns acreditam que elas foram para Aldebaran, e outros que elas foram transferidas, no caso, para a Antártida. Eu acredito, porque a própria Maria Orsic fez parte, ela que desenvolveu, foi uma das desenvolvedoras do projeto Aldebaran, ela foi para lá, muito provavelmente. Projeto Aldebaran. Esse projeto foi discutido novamente em 22 de janeiro de 44, em uma reunião entre o Bigode, o próprio Bigode, Himmler, Dr. Schumann e cientista e professora da Universidade Técnica de Munique, o Kunkel, Vril Sock. Foi decidido que um Vril 7, Jesting, seria enviado através de um canal dimensional independente da velocidade da luz para Aldebaran. Interessante. O primeiro voo de teste no canal dimensional ocorreu no final de 1944. E por que as mulheres vril gostavam de ter cabelos compridos? Elas gostavam de ter cabelos compridos porque elas acreditavam que era uma forma de melhorar as suas capacidades psíquicas. É bem interessante.